Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Quarta carta, à Igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, o Filho de Deus, com seus olhos como chama de fogo, vê e julga todas as coisas. Ele elogia Tiatira por seu amor, serviço, fé e paciência, visto que, ao longo do tempo, suas obras foram aperfeiçoadas. Entretanto, na repreensão, Jesus condena a tolerância ao ensino de Jezabel, a qual introduzia a idolatria e a prostituição na igreja. Na história eclesiástica, Tiatira corresponde ao cristianismo da Idade Média. 500 depois de Cristo. Nesse período, a igreja se contaminou profundamente com a adoração a imagens, imoralidade e perversidades do clero contra os verdadeiros seguidores de Cristo. A congregação de Tiatira deturpou a genuína fé cristã, buscou o poder deste mundo e criou novas doutrinas. Entretanto, o Senhor Jesus instituiu a igreja a fim de dar continuidade à sua obra na terra. Desse modo, ela deve preservar a sã doutrina e jamais se vender aos interesses temporais. Juízo de Deus aos seguidores de Jezabel. Apocalipse 2, 20 ao 23. João faz uso do nome Jezabel para se referir à mulher que, dizendo ser profetisa, disseminava princípios demoníacos de seitas, religiões pagas e imoralidade na igreja de Tiatira. No Antigo Testamento, Jezabel de Sidom foi esposa do rei Acabe. Ela promoveu a adoração a Baal em Israel, tornando-se, portanto, emblema dos que incitam o povo à idolatria. Caso a Jezabel de Tiatira e seus seguidores não se arrependessem, seriam condenados por aquele que sonda as mentes e os corações. Ela seria acometida de uma doença, seus seguidores seriam atribulados e seus filhos mortos. Nas Escrituras, o termo adultério simboliza o desvio da adoração justa ao Senhor. Adorar ídolos e adulterar, trair o verdadeiro Deus, mas a fidelidade ao Senhor garante bênção ao vencedor. Apocalipse 2, 25 ao 28. A obra de Jezabel. Através de seus ensinos e profecias, a perversa Jezabel induz alguns homens à idolatria e ao adultério. Apocalipse 2, 20. Muita vigilância. Não são poucos os que, sob o manto de uma espiritualidade afetada e caricata, desviam os fiéis a práticas vergonhosas e abomináveis. Cuidado com o rebanho que o Senhor lhe confiou. Atos 20, 28, 29. Zele pela sã doutrina e pelos bons costumes. Jamais permita que o lobo lhe devore as ovelhas, utilizando-se de seu púlpito. Quinta carta, à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes era uma comunidade cristã do primeiro século que ficava na Ásia Menor.
A Bíblia registra a carta à igreja de Sardes no livro do Apocalipse. Por isso a igreja de Sardes é sempre lembrada como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Sardes, a cidade na qual aquela comunidade cristã estava localizada, era uma cidade muito antiga. Em seus tempos áureos, os cidadãos de Sardes se orgulhavam do fato de a cidade ser uma verdadeira fortaleza. Na verdade, por muito tempo Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável, fortificada naturalmente por formações montanhosas. Mas nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Sardes já não vivia mais os seus melhores dias, embora ainda tivesse alguma importância comercial e militar como parte da província romana da Ásia Menor. Como em outras cidades do Império Romano, Sardes era uma cidade idólatra. Em Sardes, a religião romana era difundida, e a cidade era um centro de culto a Artemis. As cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse seguem um padrão. Elas trazem uma saudação inicial, um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não são criticadas, enquanto que somente a igreja de Laodiceia é a única comunidade que não é elogiada. Então a igreja de Sardes é elogiada, criticada, instruída e confortada com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Primeiro, o Senhor se apresentou à igreja de Sardes dizendo que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3, 1. O número 7, na linguagem simbólica do Apocalipse, indica uma completude. Essa expressão é uma referência à plenitude do Espírito Santo, o único que pode reviver uma igreja morta. Já a expressão 7 estrelas é uma referência aos ministros do Evangelho que são designados como instrumentos para a proclamação da palavra de Deus que gera vida nova na igreja. Apocalipse 1, 20. Após sua saudação inicial, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Apocalipse 3, 1. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, e uma péssima reputação diante de Deus. Sardes era uma igreja que vivia de aparências. Enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade, Deus enxergava a apatia espiritual que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. A igreja de Sardes tinha falhado em seu candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Ao invés de influenciar a cultura de sua época, a igreja de Sardes é que era influenciada pela cultura mundana. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser igreja. Após a dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. Aquela igreja tinha de mudar radicalmente, era preciso despertar e fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. A urgência disso ficou claro quando Cristo afirmou que não tinha achado íntegras as obras da igreja de Sardes na presença de Deus. Apocalipse 3, 2. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos, as tradições e as formalidades. Mas seu culto era vazio, sua adoração era superficial, seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar, a guardar e a viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outrora tinha recebido. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. Apocalipse 3, 3. Sem dúvida os habitantes da cidade de Sardes podiam entender muito bem a analogia de ser surpreendido por um ladrão. Embora aquela cidade tivesse fama de intransponível, ela foi invadida furtivamente pelo menos 2 vezes em tempos de guerra. A ideia era que da mesma forma como a cidade de Sardes foi surpreendida pela destruição repentina algumas vezes, a igreja cristã daquela cidade experimentaria algo semelhante se não se arrependesse verdadeiramente. Inclusive, essa advertência mostra quão próxima do mundo a igreja de Sardes estava, pois na Bíblia Cristo vem como um ladrão apenas para os incrédulos. A carta à igreja de Sardes termina com uma maravilhosa promessa ao remanescente fiel. Primeiro, Cristo disse que apesar do ambiente de morte espiritual que caracterizava a igreja de Sardes, havia ali umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Apocalipse 3, 4. Essas pessoas, sem dúvida, eram crentes genuínos que não tinham sido conformados ao mundo,
eram luzes que brilhavam solitárias nas trevas de Sardes. Inclusive, nessa frase a expressão grega possui o sentido de que havia naquela igreja uns poucos nomes que ainda eram fiéis a Deus, indicando que o Senhor conhece os que são seus pessoalmente e nominalmente, 2 Timóteo 2, 19. Então Jesus prometeu a esses poucos cristãos verdadeiros que não tinham contaminado suas vestes com o mundo, que em breve eles estariam andando de branco na glória juntamente com ele, Apocalipse 3, 4. Os vencedores da igreja de Sardes seriam vestidos de roupas brancas, uma indicação de santidade, pureza e perfeição. Além disso, o Senhor Jesus prometeu que jamais apagaria seus nomes do livro da vida. É importante entender que aqui Jesus fez uma promessa, não uma ameaça. Os verdadeiros cristãos pertencem ao Senhor, e a verdade é que Ele próprio confessará os seus nomes diante do Pai e diante dos anjos na glória celestial. Apocalipse 3, 5. Por fim, podemos dizer que a correção e a promessa do Senhor à igreja de Sardes não ficaram restritas apenas àquela comunidade cristã, mas são válidas e aplicáveis aos crentes de todas as épocas e lugares. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, estarei falando sobre a carta à igreja de Laodiceia e à igreja de Filadélfia. Até o próximo vídeo, um abraço. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.